Capítulo 5. Aprenda a fazer tarefas assertivas. Fazer tarefa é fazer acontecer. E aí? Espero que você tenha gostado do que você leu até aqui. Espero que você esteja fazendo as tarefas também, e se você não estiver, minha querida pessoa amada, não avance. Não venha com de que já sabe o que eu vou falar, simplesmente não avance. Se você não as fez, o que você vai fazer? Você vai voltar a vai fazê-las. Inclusive, o capítulo de agora é sobre tarefa. Eu vou lembrá-lo do presidente mais poderoso dos Estados Unidos. Você sabe o nome dele? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era lenhador e um homem muito simples. Por isso que foi marcada a trajetória dele na presidência dos Estados Unidos. Certa vez, ele disse: se me derem 2 horas para cortar uma árvore com machado, eu vou gastar 1 hora e 50 minutos amolando o machado, e 10 minutos eu vou usar para cortar a árvore. A maioria das pessoas faz o quê? Pega o machado, não entendendo nada de machados, e vai para cima da árvore para cortar. Tem um outro segredo sobre essa ferramenta: se você for cortar uma árvore e tiver muitos galhos em volta, e acredite nisso, porque eu já cortei árvores com machado, bater neles vai tirar o fio do machado. Olha que louco! Uma vez, quando contei ao caseiro de nossa fazenda a história do Abraham Lincoln, ele ficou encabulado, até virou a cabeça e disse assim: quer dizer que, de 2 horas, ele ia gastar quase tudo para molar e ia cortar em 10 minutos. Sim. Esse Abraham Lincoln nunca viu uma aroeira. Sabe o que você precisa tirar de tudo isso? Que amolar é você pegar uma pedra bruta e lapidá-la para chegar ao ponto de joia. As tarefas são joias, e você precisa transformá-las nisso, porque no momento, elas são só pedras, minérios perdidos onde muitos não conseguem nem enxergar beleza. Por que você tem treta com tarefa? Vou lhe contar. Sua treta com tarefas começou lá na escola, quando você queria ver TV Colosso. Sim ou não? Era TV Colosso na sua época, risos. Na hora de ir embora, a professora falava: tarefa para casa, e você pensava que esse trem não era de Deus, ia para sua casa com um fardo em sua cabeça. Chegava na sua casa, almoçava, queria dormir e brincar o dia todo, mas o que sua mãe fazia? Fazia você fazer tarefa. E, vidão, faça um teste hoje. Esta é uma tarefa para você, anota aí. Pergunte para os seus filhos, para os seus sobrinhos ou para alguma criança na rua: por que você faz tarefa? Se você não tem filho nem sobrinho, arruma um, na verdade, arrume vários, tenha muitos filhos. Mas depois falamos sobre isso. Você vai procurar essa pessoa, perguntar o porquê que ela faz tarefa e vai entender por que você não estava indo para frente até hoje. Porque você já entrou no pior ano da sua vida e as coisas vão deslanchar. As pessoas, as crianças, principalmente, fazem as tarefas por obrigação. As respostas que você vai ouvir vão ser: porque meu professor mandou, porque eu não passo de ano, porque, se não, vou passar vergonha, porque, se não fizer, terei que fazer uma atividade extra. Se você não amar a tarefa, não tiver uma resposta boa, um drive mental positivo em relação a isso, você não vai progredir na vida. E você, que não sabe o que é drive mental, fique em paz, vamos ter uma aula só para explicar isso. Pablo, qual é o seu drive mental? Primeiro você, qual drive? Tarefa é trabalho. A etimologia da palavra tarefa diz sobre o tanto de trabalho que é empregado a alguém. Sabe quais são as melhores tarefas que existem? São aquelas em que você se impõe. Anote isto aí: as melhores tarefas que existem são as que eu CRO para mim. Se os outros estão lhe passando muitas tarefas, tem algo de errado com você. Você precisa criar suas tarefas, porque estas precisam fazer sentido para você. As tarefas são respostas dos impedimentos, são a construção de uma casa, enquanto o impedimento é o material, a matéria-prima da casa. Eu tenho um monte de impedimentos, uma carreta de tijolos. Por exemplo, e o que eu faço então? Construo a casa. Uma tarefa com os tijolos é fazer muro, mas tudo depende do alvo. Qual é o seu alvo? É construir uma casa. O que é? Então, preste bem atenção nisto: se você tiver um tempo, gaste a maior parte dele, invista em amolar o machado. Contudo,
A tarefa é importante, ela é diferente de projeto e de rotina. Vamos lá. Tem tarefa, projeto e rotina. Rotina é escovar os dentes, ir para a escola, almoçar, e isso não tem nada a ver com tarefa. Projeto envolve sempre duas ou mais pessoas, podendo ser de média e ou alta complexidade. Tarefa, geralmente, envolve uma pessoa e pode ter alta, média ou baixa complexidade. Vou lhe dar um exemplo. Ir à Disney é uma tarefa, uma rotina ou um projeto para você. Você provavelmente deve ser do Brasil ou de alguma cidade que não tenha Disney. Se você não for das 3 cidades que têm esse parque para ir, então é um projeto. No entanto, se você mora a poucos minutos da Disney, ir até lá, para você, será uma tarefa. Mas, se você trabalha na Disney, então para você, chegar lá será uma rotina. O que é tarefa? Na tarefa, eu preciso colocar prioridade, meu grau de engajamento e comprometimento em uma escala de 0 a 10. Segunda coisa, eu preciso colocar a data. Não faça tarefa sem uma data final. Muitas situações com as quais me deparei ao longo da minha vida foram pessoas que querem fazer tarefas, mas não colocam datas. Assim nunca vai funcionar. Pablo, quais são as datas de começar ou de terminar a tarefa? Sempre coloque uma data de término e nunca faça a tarefa no dia de terminá-la. Comece sempre a fazê-la antes. O dia de entregar é o dia de terminar a tarefa e não de começar a fazer a tarefa. Lembra-se do feudalismo. Tema daquele trabalho de história que você fez na 6ª série, talvez alguns tenham feito na 5ª série. Seu professor o passou em fevereiro para entregar em maio. Você não levou esse tempo todinho para fazer, e provavelmente, fez em maio, na parte da manhã, porque você estudava à tarde. Foi terrível. Por que você deixa as coisas para a última hora? Por que você não põe data? Quando o professor passou aquilo, e eles deveriam ter ensinado isso para nós o que tinha que ser feito, precisávamos só colocar data. Então, se passou em fevereiro, colocasse lá, no dia 1 grau de março vou entregar tal coisa, mas, quando não tem data, as coisas não existem. Neste começo de livro, o objetivo foi apontar a sua vida para um alvo. Eu lhe mostrei sobre deixar o extraordinário e viver o simples, achar os impedimentos e ter tarefas assertivas. Mas, o que é tarefa assertiva? É focar em um alvo e gastar menos energia com coisas inúteis. Foque no alvo. Vamos lá, antes de irmos para o próximo capítulo, você precisa ter autorresponsabilidade e concluir as tarefas. Faça as que eu lhe passei agora, mas não avance sem fazê-las, porque, senão, é tudo balela. Conhecer o saber e não fazer é o mesmo que não saber. Preste bem atenção, desde que você iniciou este livro, se você realmente está vivendo e se você quer mudar sua vida radicalmente, você vai ter que mergulhar no seu pior ano, que é o ano de investimento. É quando você vai formar os pastos, vai formar seu cérebro e vai reprogramar todas as coisas. Fico feliz de você estar aqui, porque meu objetivo de vida é ajudar pessoas e destravar mentes. Espero que você conclua as tarefas, senão, você não é bem-vindo aqui. Não vai adiantar nada, você vai ser só um leitor, e só lei. Tura não muda absolutamente nada. Então, faça todas as tarefas, veja a revisão, veja se você fez tudo. Vá colocando tudo em seu caderno, porque agora nos encontramos no próximo capítulo. Tarefa 1. No capítulo passado, você listou 10 coisas que o impedem de realizar o que precisa ser feito. Coloque cada impedimento em um campo da planilha e preencha com a tarefa para eliminar cada impedimento. Inclua o grau de prioridade numa escala de 0 a 10, e a data de término. Faça uma tabela com o impedimento, tarefa, prioridade e data final. 2. Pergunte para uma criança o porquê ela faz tarefa. E você constatará que a resposta, na grande maioria dos casos, será por obrigação. Quando você se sente menos do que é e tem problemas de autoimagem, você não cuida da sua vida. Capítulo 6. Se você perde tempo cuidando da vida dos outros, não sobra tempo para cuidar de você. E aí, como estão as suas tarefas? Você tem feito? Espero que sim. Este é um capítulo que vai te proporcionar uma leitura violenta. Sabe por quê? Ensino você a cuidar da sua vida. Por que você tem que aprender a cuidar da sua vida?
Porque quem não cuida da própria vida está cuidando da vida de alguém, e por isso, vai ter alguém cuidando da sua vida. Esta é a geração mais trouxa da história da humanidade, pois ninguém cuida da própria vida. Daqueles que começaram a cuidar, meu Deus, as pessoas estão em volta, perturbadas. Você já cuida da sua vida? Vamos fazer um teste. Você sabe dizer não para as pessoas? Não sabe. Então, você não dá conta de cuidar da sua vida. Você está com uma pessoa, e acabam o conteúdo da conversa. Vocês começam então a falar dos outros. Você tem esse comportamento. Isso é fofoca, viu? Falar bem ou mal de alguém que não está presente é fofoca. Quando você precisa falar de alguém que não está presente, é porque acabou o seu conteúdo e o da pessoa que está com você. Cuidado! Isto também é não cuidar da própria vida. Quando você depende da necessidade de aprovação dos outros, isso é não cuidar da própria vida. Quando você vive fazendo favor em excesso para todo mundo e não faz as suas principais tarefas, aquelas que fazem sentido para você, isso também é não cuidar da própria vida. Você quer aprender? Balança a cabeça assim, sim. É engraçado que uma vez, eu vi numa pesquisa que 50% dos telespectadores do Jornal Nacional respondem o Boa Noite, do William Bonner. Então, quando eu lhe fizer uma pergunta, entra na vibe, entra no flow comigo, porque eu estou em flow com você. Eu fiz isso aqui para você como se você estivesse na minha frente. A alegria que tem em meu coração será a mesma se você ler esse livro 100 vezes. Vou ter o mesmo flow com você, porque eu sei que algo vai mudar dentro de você se você fizer suas tarefas. As tarefas são o segredo. Espero que você faça todas e se concentre nelas, ok? Vamos lá, o que é cuidar da própria vida? Deus não tinha feito o homem para o trabalho. Depois de criar todas as coisas, ele criou o homem. Por que Deus não criou o homem antes? Porque, senão, o homem daria opinião, e Deus não gosta de opinião. Então, o que ele fez? Criou tudo primeiro, depois ele falou, agora vou fazer alguém à minha imagem e semelhança. Depois de fazer o homem no 6º dia, veio o 7º, o dia do descanso. Então Adão falou, hoje eu quero trabalhar. E sabe o que aconteceu? Deus deixou. Deu o livre-arbítrio para o homem. E naquela hora, o homem o usou, decidindo ir embora do jardim do Éden para a fazenda querubim. Se Deus quisesse que você fosse trabalhador, ele teria feito o homem na fazenda querubim, não no jardim do Éden, que significa jardim de delícias. O que é aprender a cuidar da própria vida, então? É parar de ficar dentro de um aquário e ir para o oceano, livre. Quem está no oceano vai para onde quiser, faz o que é da vida. Eu vou lhe falar uma coisa que eu aprendi com Santo Agostinho, o maior católico, o maior teólogo do mundo. Ele falou assim, ame a Deus e faça o que tu queres. Essa lei é muito poderosa. Sabe o que é cuidar da sua vida? É não depender de aprovação dos outros. É não viver achando que você está acusado com fardo ou com culpa. É não viver gastando sua energia com coisas que não fazem sentido. É não ficar andando com gente que está colocando você para baixo. Você tem que aprender isso. Pablo, meu pai e minha mãe são assim. Honre seu pai e sua mãe, pois eles não são pessoas das quais você irá se desconectar. Você ouviu o que eu falei. Cuidar da própria vida envolve 4 coisas, inclusive fiz até uma pulseira pela qual tenho um carinho enorme e sempre uso. Pintou bobeira, eu puxo e plec, já era. Há 4 coisas na pulseira, e esses 4 ícones significam: conectar-se a novas pessoas, fazer perguntas, fazer tarefas, amar. Tem uma regra de 3 nisso para você anotar: networking. Conecte-se a 3 novas pessoas por semana. Faça 3 perguntas para você, para Deus e para a pessoa que está à sua frente. E não viva nenhum dia sem realizar pelo menos 3 novas tarefas. Por último, o amor próprio. Como é o amor? O amor é acessar a fonte. Dela, vem o amor do Criador. Ele inunda você, que se sente amado. Dessa forma, você se ama, e o transbordar já faz o resto, faz você amar outras pessoas. Não dê o que você não tem. Você tem que aprender isso.
Esse rio vai fluir dentro de você, e é só você deixar descer. Não o segure, porque isso não é seu. Porque você tem que cuidar da sua vida. No próximo capítulo, você vai descobrir como ativar sua ira, e também vai ter um capítulo para o qual quero chamar sua atenção desde agora, chamado Como Ativar Sua Ira para você sair do lugar. Para isso, você precisa aprender a cuidar da sua vida, mas só o faz quem se ama. Sabia disso? Quando você se sente menos do que é e tem problemas de autoimagem, você não cuida da sua vida. Você quer cuidar da vida dos outros e aceita o tempo inteiro que cuidem da sua vida. Você quer uma dica? Vá cuidar da sua vida. Parece agressivo quando você ouve pela primeira vez, mas, se você não gosta de ouvir, é porque realmente você tem problema com isso. Você não está cuidando ou está se importando demais com a opinião dos outros. O que é cuidar de fato? É se amar. O que faz sentido para você agora? Você vai fazer uma lista de coisas que fazem sentido para você. Mas, por que você não tem feito sentido? Por que você está se sacrificando por situações ridículas que não são suas? Por favor, vá cuidar da sua vida. Sabe qual é o primeiro passo para cuidar da sua vida? Desconecte-se da aprovação dos outros. Esse é o primeiro passo para cuidar da sua vida. Em vez de seguir pessoas que mandam e ditam coisas para você, siga o Mestre, o Criador do céu e da terra. Assim, entenderá o que ele está mandando você fazer. Mas, Pablo, isso é rebeldia. Não é. As pessoas querem manipular umas às outras, e não é de maldade, esse é o problema. Vou lhe explicar. Em um capítulo, eu expliquei para você. Não aceite nada. Questione tudo. Faça diferente. Se você aprender isso, você está cuidando da sua vida. Se você aplicar isso, então, meu Deus, você não sabe o nível de gestão que você vai ter na sua vida. O que está faltando para você é gestão da própria vida. Se você a fizer, as 12 áreas da sua vida vão explodir. Sobre as 12 áreas eu vou falar em um outro capítulo. E essas 12 áreas só funcionam se você fizer gestão da sua vida. Então, repita comigo, respirando bem fundo. Eu estou pronto para fazer a gestão da minha vida. Esse cargo não é de ninguém, não coloque gente que não entende sobre você para fazer isso. O maior especialista sobre você é você mesmo. Tarefa 1. Faça uma lista de coisas que você faz e que geram resultados para você. 2. Faça também uma lista de coisas que você faz que, além de não fazerem sentido, não geram resultados a você. Para aquilo que não gera resultado positivo para você, estabeleça uma ação a fim de resolver isso. Daquilo que não for realmente necessário, desconecte-se. Se você é uma pessoa que anda na regra, dificilmente vai ter um hábito. Capítulo 7. Novos hábitos. Para começar algo novo, é preciso deixar algo velho para trás. Sabe do que vamos falar agora? Sobre como criar novos hábitos. Essa criação de novos hábitos é o que diferencia um ser humano de um animal, isto é, o que diferencia um porco de um homem é a capacidade de gerar ou de abandonar hábitos. Hábitos são atos repetidamente disciplinados. Depois de certo período, o que acontece? Seu ato é instalado como hábito. Então, eu preciso repeti-lo de forma disciplinar. Depois dessa disciplina inicial, não precisamos mais dela, pois o hábito já se instalou. É assim, vou lhe explicar, você precisa aprender como parir esse hábito. Vamos pensar no ato sexual, porque você gosta disso, eu também gosto, porque isso é bom demais. O hábito precisa ser fecundado primeiro, e aquela emoção inicial de fazer alguma coisa é o ato sexual. Depois disso, o sêmen passa para o útero e vai acontecendo o que você já sabe. Algumas pessoas abortam o hábito ainda pequeno, um feto. Por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem esperar o neném nascer. Então, você tem que nutrir, cuidar, fazer carinho, esperar 9 meses, ou seja, cada hábito tem um tempo. Por exemplo, na gestação do burro, a mãe fica 14 meses com ele na barriga, o ser humano, 9. Cada um tem seu time para ser parido, para vir ao mundo. E o que as pessoas mais fazem?
Elas querem que as coisas simplesmente aconteçam do nada e já saia um neném chorando. Não é assim. Você vai cuidar e, depois, o neném vai nascer. Tem como soltar um neném assim? Não tem. Primeiro, você tem que dar de mamar, depois papinha, depois picanha e então você solta para o mundo. O que é um hábito verdadeiro? É quando o neném está solto. O hábito verdadeiro é um neném que já anda e que faz tudo. Ele já cresceu, virou um menino, depois um adolescente e agora é um adulto. É nessa hora que o hábito é hábito mesmo. Existe um processo para isso. Você fala, gostei desse exemplo, é o mesmo exemplo da semeadura, do espermatozoide e do sêmen. Preste atenção. Sêmen significa semente, você acredita? É a mesma coisa. Tudo tem seu tempo e sua ocasião, seu time de resposta está intimamente ligado à espécie. O que são hábitos? São ciclos repetidos para disciplinar atos que viram hábitos. Os hábitos não precisam mais de disciplina. O que você precisa aprender? Precisa aprender que existe uma diferença entre princípio e regra. Se você é uma pessoa que anda na regra, dificilmente vai ter um hábito. Se você instala um princípio, rapidamente isso vira um hábito. Existem 3 tipos de hábitos e, para cada tipo de hábito, temos 3 datas diferentes. São eles, os hábitos simples, os medianos e os complexos. Para o hábito simples ser transformado, você precisa de 7 dias. Por exemplo, em 7 dias você muda seu hábito de tomar café com açúcar. Uma dica, para você que quer investir no seu pior ano, corte o açúcar. O açúcar está deixando seu corpo horrível, pois não tem resultado nem malhando. Para o hábito mediano, são necessários 21 dias. Por exemplo, a pessoa sempre se empolga no começo da caminhada, mas, se ela não vencer esses 21 dias, ela não vai dar conta nem de caminhar, nem de ir à academia. Para hábitos complexos, são necessários 40 dias, porque hábitos complexos precisam ser validados todos os dias. Que hábitos são esses? Parar de fazer fofoca, de consumir cocaína, pornografia, entre outros. Essas são coisas que precisam ser validadas diariamente. Deu para entender? Contudo, a maior parte dos hábitos precisa de 66 dias para gerar autoridade. Lembra-se da autoridade que falei lá atrás? O hábito precisa ter uma validação de autoridade, saber que realmente você o está praticando. O seu cérebro conhece, ele sabe que você fala as coisas e não as cumpre, e isso gera uma briga. No entanto, se você vence essa barreira, consegue validar essa autoridade, e então já era. É só ficar voltando nos ciclos pelos quais você passa, e essa data de validação é ultrapassada com sucesso. Se você investir nos hábitos, sua vida vai ser transformada. Agora, você vai começar a anotar uma coisa para a sua tarefa. Quero que você escolha 7 hábitos antigos para você abandonar e 7 hábitos novos para você adquirir. O que vai acontecer? Vai dar 14 hábitos de diferença. Não coloque hábitos conectados, por exemplo, abandonar o refrigerante e beber água. Coloque coisas que não têm conexão. No fim, haverão 14 coisas novas acontecendo. O abandono e a instalação de algo novo. Em um dia desses, eu estava ministrando o método IP na Alemanha e me perguntaram quantos hábitos eu havia mudado nos últimos anos. Fui contar e deu mais de 50. Cortei açúcar, cortei pornografia, cortei televisão, comecei a ir à academia todos os dias, cortei fofoca, entre outros. Imagina quanta coisa você tem que cortar para ganhar energia e canalizá-la em seu propósito de vida. Sabe o que vai acontecer? Vai ser dolorido este ano. Todo ano você faz muitos planos e não realiza nenhum. Todo ano você quer malhar e não malha. Sabe por quê? Porque você põe regra. Está aí o segredo, regra X princípio. Porque o livro de Salomão nunca passa. Já se passaram milênios, e o livro continua atual. Por quê? Porque ele não é um livro de regras, é um livro de princípios. Nesse livro não tem vá fazer medicina, mas tem aquele que é diligente vai prosperar com o trabalho das suas mãos. É diferente, isso é um princípio. Também está escrito que, se você amar a sabedoria, vai ter riqueza e honra, e isso não é uma regra, é princípio.
princípio é pilar, enquanto regra é telhado. Não ponha telhado sem ter pilar, sem ter construção. Você ouviu o que eu falei? Se você não entendeu, releia, pois é muito importante entender a diferença entre regra e princípio. Vamos pensar aqui, você está bebendo refrigerante. Se você não abandonar esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai se matar antes da hora, e o seu agora sempre estará comprometido, pois você vai estar gastando energia com algo que não era para você estar gastando. Você entendeu? Não gaste energia com coisa que não é do seu propósito. Eu sei que vai ser chato no começo, e eu me lembro do quanto eu fiquei chato, mas quem vai achá-lo chato é só quem não sabe se libertar, então fique em paz, sacou? Tem um hábito desencadeador que eu quero lhe passar, e eu faço há 4 anos, banho natural. Eu moro em Goiás, e as pessoas daqui são frescas também, elas falam, meu Deus. Não tenho coragem. Quando eu vou para São Paulo e para a Alemanha, os alunos falam a mesma coisa. Na Suíça, lá, sim, a água é gelada, no resto do mundo não é não. As pessoas gostam de dar desculpa em todos os lugares. Pode ser em Goiás, São Paulo, Alemanha, Suíça, mas vou lhe contar uma coisa, eu sou aquele que parou de dar desculpas. Sabe o que é uma desculpa? Anote aí, desculpa é uma mentira gourmet que eu tento dar para os outros, mas isso não cola com ninguém, nem comigo. Então por que você fica fazendo isso? Chega de história triste. Qual a sua desculpinha? Pare com isso. Está aí uma tarefa para você. Não vai ser o pior ano da sua vida. Então, vá para a água normal, natural. Você é fresco. Se você não for, você vai. É para ser o pior ano da vida ou não? Tem 4 anos que eu não ligo o chuveiro. Houve apenas 2 vezes que tive contato com a água quente, que foi num resort chamado Pousada do Rio Quente, onde a água é naturalmente quente. Eu não tomo banho com água quente, sabe por quê? Além da água natural ter 13 benefícios, isso faz parte da minha rotina, do meu boot cerebral diário. Eu ensino isso no método IP. E já lhe digo, caia para dentro e faça. Larga de ser fresco. Você quer mudar seus hábitos. Você quer ser diferente de um porco. Mude seus hábitos. Você bebe muita cerveja. Beba menos. Você fala da vida dos outros. Pare de falar. Você mexe com pornografia. Pare. Tem coisas que são muito boas e você precisa só diminuir a frequência, tem coisas que precisam ser cortadas. A maioria dos vícios que você vai abandonar é de coisas que você tem que cortar e não diminuir. Se você não tem liderança sobre a bebida, corte-a, pronto e acabou. Faça o seguinte, leia as recomendações e faça as tarefas, que tem as instruções todinhas, colhe-as em sua geladeira, e o pau vai quebrar. Fechou. Espero que você tenha gostado deste capítulo. Imagino que você só vai gostar se tiver resultados, mas você só vai ter resultados se fizer as tarefas. Este é o pior ano da sua vida, então vá cuidar dela, porque você não vai ter outro deste, e você vai sentir falta dele. Tarefa 1. Insira abaixo 7 hábitos que você precisa abandonar. 2. Insira novos hábitos para serem repetidos durante os períodos abaixo, de acordo com a complexidade de cada hábito. Hábitos simples, repetir durante 7 dias. Hábitos medianos, repetir durante 21 dias. Hábitos complexos, repetir durante 40 dias. Você pede ao autogoverno reagindo da mesma forma que uma criança pequena age. Capítulo 8. Autogoverno. Você sabe quem é que manda. E aí, como você está? Está fazendo suas tarefas. Que bom que você está fazendo, se não vai adiantar absolutamente nada. Este capítulo é sobre autogoverno. Você sabe qual o maior ato de liderança que existe no mundo? O de liderar a si mesmo. Esse é o maior ato de liderança do mundo. Você está pronto para conhecer o autogoverno. Autogovernar-se é conhecer a si mesmo, governar o seu próprio corpo. Todos os dias, eu levo e busco meus filhos na escola e, em certo dia, na hora de ir embora, meu filho começou uma brincadeira, balançava a cabeça e gritava, ah! Essas maluquices de criança, sabe?
É muito legal que criança sabe fazer isso muito bem. Só sei que, com isso, ele parou de me ouvir. Tentei chamá-lo, mas ele perdeu a audição. Perdeu também o contato visual, porque estava com a cabeça para cima. Com tudo isso, ele perdeu o norte. E o que aconteceu? Ele caiu em uma mureta, pranchou as costas no chão. Você perde o autogoverno reagindo da mesma forma que uma criança pequena age. Quando você para de ouvir, para de enxergar, perde o norte. Na perda de norte, você perde o rumo, seus resultados e alguns perdem até a própria vida. O que você tem que aprender com autogoverno? Autogoverno é o controle sobre si mesmo. Lá em Provérbios, está escrito: melhor é o homem que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. Significa que o homem que governa a si próprio é mais valente que aquele que toma uma cidade, ou seja, um país em guerra no contexto de Provérbios. Você sabe por que existem os líderes. Este livro não é de liderança, é só para abrir a sua mente. Só existe líder porque você não faz o que precisa ser feito. Então, você precisa de alguém para mandar em você. Você precisa disso. Você já não aprendeu. Aprenda a cuidar da sua vida. Você não precisa disso. Por que autogoverno? Porque, senão, você não vai ter disciplina. Você acabou de aprender sobre hábitos, e como você não sabia como gerá-los, eu vou lhe mostrar o que vem antes deles. Mas por que aprender o que vem antes e depois? Por quê? Primeiro, você ouve uma coisa comum para depois destravar o que não é comum. Vamos lá, o autogoverno é autodisciplina que gera força de vontade. Autogoverno igual autodisciplina igual força de vontade. Quais são as três coisas que quebram a força de vontade? As coisas que você fala. As coisas que você come. Os impulsos sexuais. Como você está com essas três coisas? Comer é tanto com o alimento que você coloca na boca, quanto com o que passa pelos seus olhos e ouvidos. Você se alimenta com todos os seus canais. Está ouvindo coisas baixo demais. Lá na palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Sua boca é um alimento também, porque quando você fala algo, que também é um canal, seu ouvido também ouve. Cuidado, viu? Não seja você que fale mal de você nem dos outros. Então são três coisas para aumentar sua força de vontade, que é autodisciplina, e as coisas que você fala contam em dobro, tá? Porque, além de você falar e afetar os outros, afeta seu cérebro de volta, porque você tem um feedback. O ouvido é um feedback. As coisas que você come, come pela boca, ouvido e olhos. Agora vou falar um pouco sobre os impulsos sexuais para você entender. Os impulsos sexuais são a parte hidráulica, sua água no corpo. Quando você ouve a primeira vez em uma conversa a palavra sexo, você já pensa em genitália, que é o órgão sexual. Sexo, no entanto, não é o órgão, não é a fricção de vagina e pênis, isso é só a torneira do sistema hidráulico. Seu cérebro é uma caixa d'água, e essa água vai sendo irrigada para o corpo. Quando você sabe canalizar seus impulsos sexuais, você é uma pessoa com energia diferente, com um brilho no olhar diferente, e, por consequência, as pessoas o acham interessante. Quando você gasta energia com pornografia, quando gasta com infidelidade ou com coisas que não tenham nada a ver, sua energia cai, vai lá para o chão. Você vira um lixo. Por que o autogoverno? Por que estou falando sobre isso? Porque, se você não se controlar, você vai fazer doidura. Não está bom na sua casa, alguém no serviço é melhor, e você quer ficar com essa pessoa. Você está doido. Pablo, você é a favor de que cada pessoa case com apenas uma pessoa? Para que casar com duas? Você não dá conta nem de uma pessoa. Você não tem inteligência emocional para gerir um relacionamento com duas pessoas, apenas com uma. Cada um com um. Mas eu não acredito nisso que você está falando. Se você não acredita, escreva seu livro, e eu vou lê-lo para ver se faz algum sentido. Está dando resultado. Na realidade, está dando um resultado satisfatório. Se tiver, me conta. Vou falar uma coisa para você, eu sou homem de uma mulher só. Só namorei uma, casei só com uma e só transei com uma mulher na minha vida inteira. Sabe o que eu espero?
Que isso continue pelo resto da minha vida. Por quê? Porque ninguém tem esse tanto de energia para gastar com os outros. Por que você está falando isso, Pablo? Porque, se eu controlar as coisas que saem da minha boca, se eu controlar as coisas que estou comendo e se eu controlar meus impulsos, eu viro o Jaspion. Você quer virar o Jaspion? Eu falei que ia ser o pior ano da sua vida, né? Sei que não são todos que já transaram com 20, mas, vocês que sim, o que ganharam com isso? Vocês ganharam um monte de laço de alma. O autogoverno é você não andar induzido pela torneira do sistema hidráulico. Não dou conta, eu preciso fazer. Então, canaliza essa energia. Canalizar que jeito? Canalizar de forma correta seus pensamentos para você virar uma pessoa brilhante na fala e em outras coisas que você for fazer. Gaste a energia desses impulsos para você escrever, dar boas palestras, se conectar em reuniões, ser promovido, abrir sua empresa. Energia vazada é aquela drenada em coisas que não têm absolutamente nada a ver. Você está entendendo o que eu estou falando? Autogoverno é o ato de liderar a si mesmo. Lembra-se do que lhe falei do ato que desencadeia a dor. Que eu tomo banho na água natural. Que a água fria ou gelada, depende do lugar. Só o autogoverno que faz você fazer isso. Só. O autogoverno. Autogoverno vai ser, no final das contas, a autodisciplina, que gera força de vontade. Então, vai ter uma tarefa aqui para você medir a pontuação, o que está impactando sua vida e o que você pode fazer para resolver isso. Autogoverno é governar a si mesmo. Você está pronto para isso? Este, sim, é o pior ano. Por que o pior ano? Porque você vai gastar muita energia para mudar. Vai ser o pior ano de todos, só que você vai ver os que vão vir depois desse. Fique em paz. Continue fazendo as tarefas. Os capítulos são curtos porque não precisa de blá blá blá, não precisa de gordura. Nós vamos direto ao ponto, e é isso que interessa. Tarefa. Autogoverno, autodisciplina, força de vontade. 3 coisas que quebram a sua força de vontade. As coisas que você fala. As coisas que você come. Os seus impulsos sexuais. 1. Para instaurar um novo hábito, você precisa, primeiramente, aprender a dominar sua força de vontade. Por isso, pontue, de 0 a 10, cada uma das áreas e produza uma tarefa para melhorar sua nota em cada área. A. Coisas que você fala. Nota. Tarefa. B. Coisas que você come. Nota. Tarefa. C. Impulsos sexuais. Nota. Tarefa. 2. Descreva abaixo o que você entendeu sobre autogoverno e transborde na vida de pelo menos uma pessoa. O sucesso é a soma dos seus fracassos. Capítulo 9. Drivers mentais. Suas crenças limitam seus resultados. Agora, nós vamos falar de como mudar a sua mentalidade, os drivers mentais. Você sabe o que são drivers mentais? Anote, drivers mentais são as respostas imediatas do cérebro. Vai ter uma tarefa ao final deste capítulo, anote-a e repita isso todos os dias. Eu vou compartilhar 5 drivers mentais com você, que, como eu disse, são respostas imediatas. Mas, antes, vou lhe contar uma história. Se eu tenho uma impressora HP e eu tenho que instalar ela com um CD, tem que ser com o CD próprio dela. Se eu usar outro CD, vai funcionar? Não. Isto é, você quer ser rico, mas tem o driver da pobreza e da improdutividade. O que vai acontecer? Nada. Você entendeu o que eu falei? Absolutamente nada vai acontecer. Então, está aqui uma dica poderosa. Pare de colocar driver para ter um resultado que não tem nada a ver com ele. Driver errado produz resultado errado. Eu vou soltar 5 drivers aqui e quero que você anote para você ir fazendo e relembrar depois. O primeiro driver é o mais poderoso que eu uso, e é: eu nunca perco em algo. Ou eu vou ganhar ou vou aprender. Se a sua vontade de aprender for maior que a de ganhar, você vai vencer na vida. Qual driver você vai anotar? Eu nunca perco. Ou é ganhar ou é aprender. O que significa isso? Que eu estou em constante aprendizado. Por exemplo, você emprestou um dinheiro, R$ 10.000, e a pessoa não lhe pagou.
Você perdeu os 10.000. Claro que não. Você aprendeu a não ser otário, a não emprestar dinheiro, porque você não é banco. Você era otário, aprendeu a não ser, e está tudo resolvido, só lhe custou 10.000 reais, mas você aprendeu. Sacou? Segundo drive mental, anote aí. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O que é esse drive mental? É uma resposta pronta que você criou, ninguém mais criou para você. Quando eu falo criou, significa que alguém já deve ter falado antes, mas você colocou dentro de você. Sacou? Em relação à tarefa, se você tiver um driver que é considerar tarefa trabalhosa, nojenta e uma obrigação, você deve estar com um monte de tarefa acumulada por aí. O que eu fiz com as tarefas? Eu troquei as experiências. Guarde isto. Para mudar os drivers, eu preciso trocar as experiências. Então, o que eu quero? Trocar experiência. É só isso que precisamos fazer. Então, eu tenho uma experiência nova e vou mudar meu driver. Você, que é menina e namorou um canalha, instalou um driver, homem é canalha. Vai acontecer o quê? Todo homem que você vê na sua frente vai ser um canalha. Se você tiver namorado, é canalha, bebê de colo é canalha, vovô no caixão é canalha, todo ser masculino vai ser um canalha, mas é tudo culpa do seu drive mental errado em relação a homem. Você, que teve problema com seu pai, sugiro que você resolva o mais rápido possível, porque, senão, você não prospera. Uma das coisas que mais faço no método IP é o desbloqueio emocional, e a maioria das pessoas tem problema com quem? Papai e mamãe. Terceiro drive mental sobre o qual eu quero lhe falar. Decisão é igual a destino. Por quê? Porque, se você não decidiu, não muda nada. Vou mudar e espero a oportunidade. Eu vou lhe falar uma coisa, eu não estou nem aí para a oportunidade, porque eu a crio. Oportunidade é atraída pela atitude, sacou? Anote mais um driver, o feito é melhor que o perfeito. Meu Deus! Essa frase mudou a minha vida. É uma frase que eu adotei como driver, e repito todos os dias, porque o perfeccionismo é um defeito, eu já falei isso em um capítulo anterior. Preste bem atenção no último, esses 5 que estou lhe passando são só para abrir sua vida nisso, você vai pesquisar e construir mais. Vai ter uma tarefa para você construir pelo menos 12 drivers. Se você não fizer, não vai para frente. Então, por exemplo, um que eu gosto de usar é, você é pior do que as pessoas podem imaginar. Por que esse driver? Eu sempre falo, eu sou pior do que as pessoas imaginam, porque assim, não fico botando banca em ninguém. Não tenho problema com ego, não tenho ninguém que fique em cima de mim, não preciso disso. Então, quando alguém fala, Pablo, estou decepcionada com você, eu falo, só isso. Imagina se você soubesse de tudo. Isso começou quando eu descobri um autor que se chama Charles Spurgeon, ele falava essa frase. Certo dia chegou uma multa na minha casa, e eu pensei, por que achar ruim receber uma multa em casa? Se eu recebesse todas que eu mereço ia ser pior. Então, eu sou pior do que essa multa acha que eu sou. Obrigado por vir só essa. Sacou? Eu vou lhe dar mais um de bônus, preciso errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Se você continuar a pensar do jeito que você nasceu, com um mindset fixo, mind é mente, e set é configuração, ou seja, configuração de mente, você não vai cuidar da própria vida. Você vai ficar pensando igual a um monte de gente já pensou, sem questionar, aceitando tudo e fazendo tudo igual. Eu não tenho nada contra a sua família, nem contra a minha, lembrando. Lembre-se de que eu vou reforçar isto, este ano será difícil porque vai ser o pior ano da sua vida. Vai ser o ano em que você vai perder dinheiro. Não. Você vai aprender. Vai ser o ano em que você vai investir tudo o que você tem, seu suor, seu sangue, sua gordura, seu tempo. Vai ser um ano formidável, você vai sentir falta dele, mas vai ser o ano que vai destravar o resto da sua vida, pode ficar tranquilo. O resto, não, será uma nova vida que você não conhecia. O que são esses drivers para você aprender? Jesus os usava. Em Mateus 4, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo usa a Bíblia contra Jesus, e ele nem conversa,
só usa os drivers. Você não está com fome. Coma este pão. Diz o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus. Responde-lhe Jesus. Isso é driver mental, ou seja, não preocupa. Eu tive um driver certa vez quando bati meu carro, foi na verdade, uma arrastada que eu dei em uma pilastra. A primeira coisa que eu falo quando eu gero um prejuízo para mim mesmo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados em busca do seu propósito. Então, tudo coopera, não tem nada fora do lugar. É alguma atenção que preciso ter cuidado. Se você tem um driver errado, vai produzir um resultado errado. Por exemplo, o fracasso. O sucesso é a soma dos seus fracassos. Pablo, por que esses drivers? Quando alguém falar uma palavra-chave, em um texto ou em um contexto, na hora, o seu cérebro vai se posicionar e vai falar: não, isso é isso, isso e isso. Claro, se você tiver os drivers certos. Em uma outra vez que o diabo voltou a Jesus, disse: Jesus, pule daqui, seus anjos deram ordem a seu respeito. Usando a própria palavra. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus respondeu. Então, outra vez, o diabo pensou, mas Jesus não cai, né? No final, ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: se você se render a mim, me adorar, eu vou lhe dar os reinados, lhe dar tudo no mundo. Somente a Deus adorarás e prestarás culto. Replicou Jesus. Ou seja, a resposta dele não precisa nem de argumento. Você, homem, você, mulher, veja o que acham. Os homens, desde pequenos, por conta de instinto, são doutrinados a ficarem apaixonados quando veem qualquer mulher. Alguns pais fizeram uma hiperestimulação nas crianças, e por isso, muitos homens são desgovernados no assunto. Simplesmente, o papai não conseguiu ensinar os drivers certos. Está aqui um driver para você. Quando você olhar para uma mulher, pense na palavra exata: respeito. Mulher não é carne de açougue, não é nada disso. Eu a entendo, você mexeu muito com pornografia. Pelo menos 70% de chance de você, que está lendo, ter mexido, ou ainda estar mexendo com isso. Eu sugiro que você pare, porque, senão, você vai gastar toda a energia que deveria ser gasta em seu propósito de vida. Este é o pior ano, vá cortar essas coisas. Você está gostando do livro? Se sim, é porque está tendo resultado, se não, às vezes, é porque você fica focando em mim. Vá cuidar da sua vida, preciso que você dê resultado, eu não. Você que precisa. Para mim, é muito bom, mas é muito melhor para você que você dê resultado, tá bom? E eu quero lhe falar algo, este é o ano em que você vai revolucionar. Uma nova vida, que você nem conhece, virá. Tarefa. Drivers mentais, resposta imediata do seu cérebro. Instale os drivers corretos para que seu cérebro dê as melhores respostas imediatas. Começaremos com alguns drivers que são meus, e desejo que você crie pelo menos 12 drivers seus. Instalação de drivers mentais. Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Decisão muda destino. Feito é melhor que o perfeito. Você é pior do que as pessoas podem imaginar. Preciso errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Quais são os seus? Liste seus 12 drivers. 2. Utilizando como exemplo o driver preciso errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Descreva abaixo o que você já aprendeu com os seus 2 maiores erros.